Galerinha, agora a gente vai falar de um assunto que eu acho bem legal e bem interessante, porque ele não trata só de licitações públicas propriamente dito. Esse assunto também envolve outros tópicos do direito administrativo, como, por exemplo, os bens públicos. Nós vamos falar de alienação de bens. Professor, o que é essa história de alienar, né? O pessoal tá falando bonito aí e eu não faço ideia do que o professor está falando. Eu vou começar simplificando, obviamente, a sua vida, tá? Essa expressão alienar é utilizada bastante aqui no direito, né, especialmente na parte sobre licitações públicas. Essencialmente, alienar é uma forma de você transferir, então, a propriedade para terceiros. Isso é o que a gente chama de alienação. Então, você pode anotar aí, é o seguinte. Determinado patrimônio pertence ao Estado. Só que o Estado quer se desfazer desse patrimônio. Seja por meio de uma venda, seja por meio de uma permuta, seja por meio de uma doação. Ou seja, eu vou passar a propriedade desse bem para uma outra pessoa. Com isso, o Estado deixa de ser o dono, o bem deixa de pertencer ao patrimônio estatal, propriedade, e passa a integrar o patrimônio de uma outra pessoa, isto é, de um terceiro, tá? Isso que é a tal da alienação. Essencialmente, a gente poderia trazer aqui como N exemplos, né, de alienar, a mais famosa que é a venda. Então, quando a gente fala assim, ó, a administração pública vai alienar um bem, muito provavelmente nós estamos falando de que a administração pública vai vender um bem. A gente pode pegar como exemplo quando acontecem esses leilões aí da Receita Federal, Polícia Federal, etc e tal. O leilão é um procedimento de alienação, para alienar. E o que a administração está fazendo? Vendendo determinadas mercadorias que foram apreendidas ou legalmente penhoradas. Tá? Nós vamos ter também aqui a permuta. Permuta é uma expressão bonita para falar de troca, né? Ou, como a gente fala no ditado popular, para bater um rolo. Professor, a administração pública pode trocar bens? Pode. Imagina que determinada entidade da administração pública fez a aquisição de determinados equipamentos médicos hospitalares que para ela não serve mais, mas para a União serve. A União, por outro lado, tem alguns equipamentos que servem para aquele ente. Um passa o patrimônio para um, outro passa para o outro. Isso é uma troca, é uma permuta entre bens. Nós também podemos ter aqui a doação. Doação é quando você faz a transferência gratuita de propriedade, né? Você passa para outra pessoa sem receber um valor para isso e, eventualmente, outros meios que possam ser adotados para a realização dessa alienação. Tá? Então, essa é a primeira parte, que é aquela parte conceitual só para você entender do que nós estamos falando. Nós estamos falando, então, do procedimento de alienação dentro da lei de licitações e contratações públicas. Tá? Quando nós falamos de modalidades de licitação, você já viu que a modalidade licitatória utilizada para realizar a alienação de bens, a priori, é o leilão. Né? Se tiver licitação, será o leilão, diga-se de passagem. Não existe mais outra modalidade de licitação, diferente do que acontecia com a antiga lei de licitação. Porém, existem hipóteses em que você não vai fazer processo de licitação pública, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas só para a gente entender aqui, eu quero trazer um outro tópico, que é um tópico que foge um pouquinho da lei de licitações, mas que eu acho importante trabalhar aqui com vocês. O patrimônio da administração direta e das entidades de direito público em geral, ele é formado por aquilo que nós chamamos de bens públicos, tá? E o que acontece? Esses bens públicos, eles são utilizados para o exercício de atividades de interesse público, como, por exemplo, a prestação de um serviço. E aí você imagina o seguinte, que tem lá determinado hospital, está atendendo um cidadão que está doente e tal, está correndo risco de perder a sua vida, e de repente chega lá determinada pessoa e fala que vai recolher o equipamento médico hospitalar que está sendo utilizado no tratamento dessa pessoa. Ah, mas por quê? Ah, porque isso aqui foi vendido, isso aqui foi penhorado para um terceiro, e consequentemente eu tenho que levar esse equipamento. Ah, mas e o cara, ele vai morrer? Ah, beleza, isso aí não é problema meu. Eu estou levando o bem porque foi o que mandaram fazer aqui. Vocês já pararam para pensar numa situação dessa, como ela seria absurda, né? Óbvio, eu estou trazendo um exemplo aqui chocante. Você pega um bem, que é um equipamento médico hospitalar, está sendo utilizado para manutenção da vida de uma pessoa, mas alguém que nem sabia que ele estava sendo utilizado vendeu esse bem. Veio um terceiro que só foi comunicado, ó, vai lá e pega esse negócio. O terceiro vai lá chegar, cara, eu não sei o que fazer, eu só cheguei aqui para tirar esse bem, foi o que mandaram eu fazer. E aí o cara morre por causa disso. Olha que coisa absurda. É óbvio que uma situação como essa não pode acontecer. E o ordenamento jurídico, a nossa legislação, tem meios justamente para evitar
que isso venha a se confirmar, tá? Por isso, nós temos algumas formas de proteção desses bens públicos, que são a imperabilidade, a imprescritibilidade e, por fim, a inalienabilidade. Guarde essa expressão por enquanto, inalienabilidade. Mas primeiro eu quero só falar um pouquinho com vocês sobre as espécies de bens públicos. Lá no Código Civil, nós vamos classificar os bens públicos em 3 categorias, tá? 3 espécies de bens públicos. O primeiro bem público que nós vamos encontrar são os chamados bens de uso comum do povo. O que é um bem de uso comum do povo? O bem de uso comum do povo são as ruas, as praças, né, as praias, os rios. Esses bens são utilizados pela população como um todo, por isso que é de uso comum. Normalmente ele está à disposição ali da população e quase sempre a utilização de um não exclui a utilização do outro, né? A rua eu posso utilizar, a outra pessoa também pode utilizar e assim sucessivamente. Até pode ter uma cobrança pela utilização de um bem de uso comum, mas muitas vezes ele acaba sendo utilizado de forma gratuita, tá? Nós temos também o chamado bem de uso especial, tá? O bem de uso especial, ele é utilizado pela administração pública, pelo Estado, para uma finalidade específica. Ele está muitas vezes relacionado aqui a uma atividade de algum órgão estatal. Por exemplo, uma escola. Os bens de uso especial eles estão sendo utilizados pela administração pública para prestação de serviços ou exercício de atividades administrativas. Uma escola, o prédio que funciona, um hospital público, um carro que está sendo utilizado por uma prefeitura. Quando você chega, por exemplo, na sede da Receita Federal, você vai ter computadores, esses computadores são bens de uso especial, porque eles estão sendo utilizados na atividade desse órgão. Então o de uso especial é aquilo que a administração pública vai utilizar no seu dia a dia, na prestação de serviços e realização de atividades para a população. E por fim, nós vamos ter uma categoria de bens que são os chamados bens dominicais, tá? Aqui tem até algumas divergências sobre o nome que se utiliza para esses bens, mas não é o momento da gente falar sobre isso. Os bens dominicais, genericamente falando, são aqueles bens que não estão sendo utilizados para alguma finalidade pública específica. Muitas vezes esses bens aqui eles estão até sem uso. Tá? Imagina, por exemplo, um prédio que pertence a determinada entidade estatal, mas que não está sendo utilizado. O prédio está lá abandonado, né, sem utilização. Esse aqui é um bem dominical. O que a gente percebe aqui é o seguinte: os bens de uso especial e de uso comum, esses dois aqui, eles não podem ser alienados. Por que eles não podem ser alienados? Porque eles estão sendo empregados em algum tipo de atividade pública. No primeiro caso, eles são utilizados pela população em geral. Imagina você estar lá na praia, curtindo as suas férias, de repente chega um cara lá, vamos sair daqui que acabaram de vender essa praia, vocês não podem mais utilizar. Não faz o menor sentido uma situação como essa, né? E o caso do equipamento médico hospitalar, que estava sendo utilizado para prestação, para o atendimento de determinada pessoa, é justamente o exemplo de bem de uso especial. É um bem que estava sendo utilizado no hospital público e ele foi lá eventualmente vendido. Veja que não faz sentido esse tipo de situação. Então você não pode alienar, você não pode vender os bens de uso comum e os de uso especial. Por outro lado, os bens dominicais, eles não estão sendo utilizados em uma finalidade pública específica. Por isso, esses bens podem ser vendidos. Isso aqui, o procedimento que é utilizado pela administração pública para retirar a finalidade pública de um bem e, consequentemente, poder realizar a sua alienação, é conhecido como desafetação. Então, a desafetação é um procedimento, muitas vezes, prévio a um procedimento de alienação de um bem público. Então, vamos voltar para cá. Eu falei que os bens públicos têm algumas proteções. Eles são impenhoráveis, não podem ser utilizados para penhora para cobrança de uma dívida. Eles são imprescritíveis, não podem ser adquiridos mediante uso campeão. E os bens de uso comum e os bens especiais não podem ser alienados, não podem ser livremente vendidos. Para que um bem público seja vendido, existem restrições. Nós chamamos de inalienabilidade ou simplesmente restrições à alienação. Restrição à alienação é até melhor esse termo. Porque para você poder vender, alienar esse bem, ele precisa passar por um procedimento de desafetação, que é retirar a finalidade pública desse bem, torná-lo sem um propósito público específico e também atender a outros pressupostos previstos na legislação, como autorização legislativa, realização de processo de licitação e assim sucessivamente. Pois bem, agora nós já entendemos que os bens que podem ser vendidos são esses aqui, os bens dominicais, tá?
Agora vamos avançar mais um pouquinho e vamos chegar no artigo 76 da nossa Lei de Licitações. Agora nós entramos na Lei de Licitações propriamente dita, tá? A Lei de Licitações, ela vai trazer para a gente os requisitos para a alienação dos bens públicos. Para alienação de... Eu não vou usar bens públicos porque isso pode causar alguma confusão. Para alienação de bens, vamos colocar só assim para que não haja qualquer problema a partir de agora. Para você alienar um bem, nós temos que separar se o bem é um bem móvel ou se é um bem imóvel. Imóvel é tipo um terreno, uma casa. Móvel é tipo um mobiliário, um computador, um carro e assim sucessivamente. Os bens imóveis, a alienação tem que atender ao interesse público, logicamente. Tem que existir uma avaliação do bem para saber por qual valor você pode vendê-lo. Tem que ter uma autorização legislativa, como regra geral. E a realização de licitação na modalidade de leilão, também como regra geral, só que aqui nós temos as exceções, que é a hipótese de licitação dispensada. Bens móveis, você tem que ter a existência de interesse público, a avaliação e licitação na modalidade de leilão, também, exceto quando a licitação pública for dispensada. Então vamos colocar aqui no nosso quadro as regrinhas para a realização da alienação. Tá? Como é que funciona então a alienação dos bens públicos? Opa, vou fazer diferente aqui. Só um segundinho. Para a alienação dos bens, eu vou pedir para vocês, coloquei na cabeça bem público, mas eu vou usar só bens, né? Porque se for de uma fundação pública de direito privado, eventualmente ele não vai ser um bem público. Mas para alienação de bem, agora assim, para ficar mais claro. Então nós vimos que quando nós vamos falar de alienação de bens, nós temos que primeiro separar para verificar de qual bem que nós estamos falando. Se for de bens imóveis, se forem bens imóveis, nós teremos algumas regrinhas. Por outro lado, se forem bens móveis, nós teremos outras regras que devem ser observadas. Os requisitos, genericamente falando, são 4, tá? Em geral, genericamente falando, são 4 requisitos. E é isso que eu quero começar a mostrar aqui para vocês. O primeiro requisito que nós vamos colocar aqui é o requisito da tal da autorização legislativa. Então tem que ser editada uma lei autorizando a alienação do bem imóvel. A alienação de bem imóvel somente será possível se houver a tal da autorização legislativa. Depois nós temos outros requisitos, tá? Quais são os outros requisitos? Nós vamos ter aqui a observância do interesse público, que tem que ser um interesse público devidamente fundamentado, devidamente justificado, porque você vai alienar para quê? Olha, nós vamos alienar porque esse bem aqui não está sendo utilizado, nós vamos pegar esse recurso aqui e vamos utilizar esse recurso na compra de um outro patrimônio, de um outro material que nós estamos precisando. Ó, beleza, atendeu o interesse público. Precisamos da avaliação prévia, porque você vai fazer uma licitação ou uma alienação por meio de licitação dispensada, você tem que saber qual o valor desse bem. Em regra, você tem que promover licitação pública, né? A regra é você fazer licitação. E a licitação aqui, a modalidade a ser utilizada é o leilão. Agora, na nova lei de licitações, só tem o leilão. Dá até para a gente acrescentar mais uma informação. Nós já vimos oportunamente que o único critério de julgamento do leilão é o critério de maior lance. Só lembrar do amor perfeito, né? É o maior lance que é o único critério de julgamento que se admite. Mas aqui eu já vou começar a trazer para vocês as exceções, tá? Primeiro, sempre eu vou ter licitação? Não, nem sempre você vai ter licitação. Por quê? Porque existem hipóteses que a própria legislação vai dispensar esse procedimento de licitação. Essa hipótese é chamada de licitação dispensada. Na verdade, o legislador pega e fala, ó, aqui você não vai realizar licitação pública. Depois nós vamos falar um pouquinho de quais são os casos de licitação dispensada. E veja que esses requisitos que eu estou colocando aqui, eles valem para os bens móveis, né, interesse público, avaliação e como regra a realização de licitação. E eles também valem para os bens imóveis. Você também tem que observar o interesse público, você também tem que ter a avaliação do bem e, como regra, também tem que ter processo de licitação. Então, de forma genérica, o que vai diferenciar os dois é apenas a questão da autorização legislativa.
É a única diferença que nós temos entre a alienação de imóvel e a alienação de imóvel. Deixa eu colocar mais uma outra informação para vocês. A autorização legislativa, ela é a regra, mas nós também vamos ter exceção, ou seja, hipótese em que você não vai precisar de autorização legislativa. E aqui eu vou contar uma história que vai soar um pouquinho estranha nesse primeiro momento, tá? Lá na antiga lei de licitações, na 8666, se você já estudou ela, você vai lembrar que tinha uma regrinha que falava o seguinte, tá? Essa mensagem aqui é para quem já estudou a antiga lei de licitações. A antiga lei de licitações, ela tinha uma regrinha lá no artigo 19, que falava que quando a origem do bem, o meio como a administração adquiriu esse bem, houvesse derivado de procedimento judicial ou de dação em pagamento, você poderia escolher a modalidade de licitação para alienação do bem imóvel entre a concorrência e o leilão. Poderia ser concorrência ou poderia ser leilão. A nova lei de licitações, ela também tem, entre aspas, essa regra. Como assim tem, entre aspas, essa regra? Ela também tem um dispositivo que fala algo semelhante. Só que esse dispositivo não é para escolha de modalidade, porque a modalidade, sempre que realizada a licitação, é o leilão. Ponto final. Essa regra da aquisição ou houver derivado de procedimento judicial ou da ação em pagamento é utilizada para dispensar a autorização legislativa. Na 8666 também tinha isso, também se dispensava a autorização legislativa. Só que por que ninguém se preocupava na 8666? É porque existia uma cortina de fumaça. Lá na 8666, no artigo 19, faça a leitura do artigo 19 da 8666 agora. Ele dispensava a autorização legislativa e permitia a escolha da modalidade de licitação. Mas por que o professor nunca falava isso quando a gente estudava a lei de licitações? Porque isso não cai em prova. Porque o avaliador estava preocupado com a questão da escolha da modalidade, que era mais importante. Mas agora tira essa parte mais importante e agora fica o patinho feio que estava ali, eu sempre estive aqui e nunca me deram bola. Agora a gente vai ter que dar bola para isso. A regra é que a alienação de imóvel dependa de autorização legislativa. Porém, se a forma como a administração comprou, adquiriu esse bem, como esse bem se tornou da administração pública, foi um processo judicial ou uma dação em pagamento, eu não preciso de autorização legislativa. Professor, eu agora comecei a entender, mas eu ainda não sei o que seria essa aquisição por meio de procedimento judicial ou dação em pagamento. Exemplo que eu vou trazer para vocês. O João deve para a administração pública e ele não quer pagar. A administração pública moveu uma ação judicial para cobrar o João. Nessa ação judicial, a administração pública pegou e falou o seguinte, olha, o João tem um terreno. Poder Judiciário, pega esse terreno do João e dá para mim. A administração pública passa a ser dona do terreno que era do João. Como que a administração adquiriu esse terreno? Por meio de um procedimento judicial. Mas eu pergunto para vocês, a administração queria o terreno ou queria o dinheiro? A administração queria o dinheiro. O João estava devendo um valor de tributos para a administração pública, mas o João não ia pagar. A administração moveu uma ação e ganhou um terreno dele, mas ela quer vender. Então, eu vou ter que pedir autorização legislativa? Não, já vai e já pode vender ele sem precisar dessa autorização legislativa. Outra situação, o João está devendo para a administração pública. O João chegou para a administração e falou o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, mas eu tenho um terreno. Vocês aceitam esse meu terreno em troca da dívida? Isso a gente chama de dação em pagamento. Você dá alguma coisa para pagar uma dívida. Ele deu o terreno dele para pagar a dívida. A administração recebeu esse bem e vai fazer a venda dele, não precisa de autorização legislativa nesse caso. Superado isso aqui, nós vamos chegar agora para as hipóteses de licitação dispensada. Por quê? Porque eu não preciso mais falar para vocês da realização de licitação pública. Você já sabe o que é o leilão, como é que funciona o leilão, então vamos direto para a licitação dispensada. Quando a administração vai alienar um bem, a regra é fazer licitação. Porém, a Lei 14.133 tem algumas hipóteses lá no artigo 76 e que o legislador pega e fala para a administração o seguinte, a administração, nesses casos aqui, eu não quero que você faça licitação pública. Ou seja, o legislador está mandando. É um caso em que a administração pública não pode realizar licitação. A decisão, nesse caso aqui, vai ser uma decisão vinculada. O legislador, entre aspas, proibiu a administração, em algumas hipóteses, de fazer processo de licitação pública.
As hipóteses estão enumeradas no artigo 76. Logo, eu posso falar que o rol de hipóteses é taxativo. Consta no artigo 76 e você não pode inventar. E todas as hipóteses de licitação dispensada versam sobre alienação de bens. Então, falou em licitação dispensada, é algum caso de alienação de bens. Só toma cuidado que o contrário não é verdadeiro, tá? Todos os casos de licitação dispensada são de alienação de bens, mas nem toda alienação de bens a licitação é dispensada, até porque a regra é fazer processo de licitação pública. E agora nós vamos começar primeiro com a lista de hipóteses de licitação dispensada para bens imóveis. Tá? Vamos começar pelos bens imóveis. Eu vou listar aqui 5 hipóteses, mas eu estou listando aqui de forma resumida, tá? Não estou listando necessariamente todas. Então, essa aula aqui depois se complementa com a leitura do PDF, da lei de licitação esquematizada ou da própria lei de licitações. Primeira hipótese em que você não vai fazer licitação pública na alienação de bens imóveis. Quando houver uma dação em pagamento. Aí, nesse momento, está dando um tilt na sua cabeça. Porque você está pensando o seguinte, professor, mas calma aí. Você acabou de falar que se a aquisição houvesse derivado de dação em pagamento, a administração pública não precisaria de autorização legislativa, mas ainda assim ia realizar licitação pública. E agora você está dizendo que a licitação é dispensada? Eu já não estou conseguindo mais entender esse caso. Na verdade, são duas situações diferentes. Se você chegar na lei de licitações e procurar por dação em pagamento, você vai ver essa regra em 2 artigos, e os 2 artigos tratam de hipóteses diferentes. Não são exatamente a mesma coisa. Vou colocar um quadrinho aqui para você conseguir entender do que eu estou falando, tá? Olha só. Deixa eu puxar aqui. E vamos pensar em 2 situações. Vou puxar uma linha aqui para separar a nossa tabelinha. E as situações que eu vou tratar com vocês são as seguintes. Situação número 1. Situação número 1. Na situação número 1, o João está devendo para a administração pública. O João é o devedor. Aí ele chega e faz uma proposta para a administração. A administração, eu tenho um bem aqui. Eu posso passar esse bem para você em troca da minha dívida? A administração pública aceita. Nesse caso aqui, houve o que nós chamamos de dação em pagamento. Coloquei aqui resumido só para exemplificar. Quem é que fez a dação em pagamento? O João. Não é a administração pública que está fazendo, é o João. Óbvio que se é o João que está fazendo, não tem licitação pública. É ele que está dando o bem para a administração pública. É um particular que está dando o bem para a administração. A administração pública não quer esse bem, ela quer o dinheiro. Ela só recebeu o bem para poder receber, porque o João não ia pagar ela se não fosse isso. O próximo passo que o poder público vai fazer é alienar esse bem. Agora é um ato da administração pública. Veja, daqui para frente é a atuação da administração pública. Nesse caso aqui, a administração deve promover uma licitação. Só que aqui o que o legislador fez? Ele dispensou a autorização legislativa. Não precisa pedir autorização legislativa nesse caso, tá? Essa é a hipótese que nós estudamos aqui. Essa é a hipótese que nós estudamos aqui, especialmente nesse caso aqui. Beleza. Agora nós vamos para o caso que nós estamos estudando nesse quadro de agora. Nessa situação, a administração pública está devendo para alguém. Veja que agora quem deve não é o João, é a administração. A administração está devendo um valor para um terceiro. E ela chega para esse terceiro e fala o seguinte: você aceita, ao invés de eu te dar um dinheiro, eu te dar um bem? Nesse caso, a administração vai pagar a dívida por intermédio de uma dação em pagamento. Percebeu que agora quem faz a dação em pagamento é a administração pública? Então, nessa hipótese aqui, nós temos um caso de licitação dispensada. Aqui a licitação é dispensada, porque aqui a administração pública é quem faz a dação em pagamento. Resumindo, os 2 casos são diferentes. No primeiro, a administração recebe a dação em pagamento.
No segundo, a administração faz a dação em pagamento. Quando ela recebe, ela aliena o bem sem precisar de autorização legislativa. Quando ela faz a dação em pagamento, ela aliena o bem sem realizar licitação. A licitação é dispensada nesta hipótese. Beleza, segundo caso de licitação dispensada. No segundo caso, nós temos a realização de doação. Pessoal, aqui é meio óbvio, né? Como é que você vai fazer uma doação realizando um processo de licitação? Mas essa doação aqui não é qualquer doação, tá? Essa doação é limitada. É uma doação específica para um outro órgão ou entidade da administração pública. A administração vai doar esse bem para um outro órgão ou entidade da administração. Na antiga lei de licitações, esse mesmo dispositivo, da 8666, ele foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, em que o STF concluiu que essa regrinha só valia para a administração pública federal. Segundo o STF, isso aqui foi uma norma específica e não geral de licitação. Eu posso chegar e falar que esse mesmo entendimento vai ser aplicado na nova lei de licitações? É muito provável que sim, mas para fins de questão de prova ainda não dá para a gente chegar nessa interpretação direta, tá? Então a lei de licitações não limita, ela fala assim, ó, genericamente, doação, a licitação é dispensada, mas essa doação só pode para órgão ou entidade que faça parte da própria administração pública. Tá? Por enquanto nós temos essa limitação em relação aos imóveis. Terceira situação. O terceiro caso é quando a administração pública vai fazer uma venda, só que aqui é uma venda também para órgão ou entidade da administração pública. E veja que faz bastante sentido, né? Se eu estou vendendo para um outro órgão ou entidade da administração pública, para que eu vou fazer um processo de licitação? Então, a venda entre órgãos e entidades da administração, a licitação é dispensada. Quarta situação, meio que vai complementando as regras anteriores. Porque, veja só, eu já tive a doação, eu já tive a venda, o que eu vou ter agora? A permuta. Doação, venda e permuta. Essa permuta é uma permuta por outro imóvel. Eu tenho um imóvel aqui e tem um outro que me interessa mais. Eu vou trocar um imóvel um com o outro. Como é que eu vou fazer uma licitação se é aquele imóvel específico que me atende? Então essa permuta, a licitação também é dispensável. Agora nós vamos ter uma regrinha que esta sim a própria lei de licitações disse. Essa regra é para União, Administração Pública Federal. Se for a União que vai fazer essa permuta, tem uma restriçãozinha. Vamos pensar agora no seguinte caso. Eu comprei uma casa, estou morando aqui na minha cidade, estou felizão aqui com a minha casa, gosto pra caramba dela, mas de repente eu vou ter que me mudar para uma outra cidade. Aí nessa mudança para uma outra cidade, tem justo um cara lá na outra cidade que queria a minha casa anterior. A gente faz o seguinte, cara, tu tem um imóvel aí na nova cidade? Tenho, vamos supor que seja São Paulo. Tenho. Pô, eu tenho uma aqui em Blumenau, vamos bater um rolo nesse nosso imóvel? Vamos trocar? Vamos. Quanto que vale o seu imóvel? Ah, o meu vale X. Ah, mas o meu vale 2x. Tem uma diferença de valor. Nessa permuta, pode ter essa diferença de valor? Pode. Pode ter essa diferença de valor na hora que a gente vai realizar essa permuta. Só que aí a gente vai pagar a diferença. Então faz o seguinte, você me dá o seu imóvel, eu te dou o teu e eu pago a diferença. Entre os órgãos e entidades que estão promovendo essa permuta de imóvel, pode ter diferença de valor? Pode. Mas para a União tem uma restrição. Quando a União estiver fazendo a troca desse bem com outra pessoa, vamos colocar aqui, ó, específico para a União aqui. No caso da União, o máximo de diferença de valor, o máximo de diferença que você pode ter na hora de fazer essa alienação é a metade. Então, se a União tem um imóvel que vale, por exemplo, 50 milhões, ela vai poder, no máximo, pegar um imóvel que vale até 25 para pagar a diferença, entende? Então, ela tem que pegar um imóvel, ou seja, no mesmo valor, ou seja, um valor próximo. Se o outro imóvel valer menos, ele tem que valer pelo menos a metade. Pelo menos a metade do imóvel da União na hora que ela vai fazer essa permuta. Então tem uma limitaçãozinha aqui específica para a Administração Pública Federal. Por fim, o último caso, eu estou colocando ele de forma resumida, são várias situações previstas na Lei de Licitações ligados a programas habitacionais,
Você vai ver isso, por exemplo, a administração pública habitacionais. Vai fazer a venda a alienação de algum bem para ser utilizado num programa habitacional. Aí não precisa fazer licitação pública. Programas de regularização fundiária, né? Também aqui regularização fundiária é nada mais do que você fazer a regularização de determinadas áreas que foram povoadas, fundiária. Então, para esse tipo de programa aqui, em que você tem pessoas carentes que estão precisando de casas e etc e tal, a União pode fazer a alienação dos seus bens com a licitação pública sendo dispensada nesse caso, mas existem algumas restrições, logicamente, dentro da lei de licitações. Então aqui são hipóteses de licitação dispensada para imóveis. Olha essa regrinha que está na lei de licitações. Ela fala para a gente assim, ó, alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, dispensará a autorização legislativa e exigirá apenas a avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. É aquele caso que eu falei de antes para vocês, tá? Que dispensa a autorização legislativa, sem afastar, obviamente, a necessidade de avaliação e de licitação pública. Outro ponto. Vamos avançar agora para tratar das regras de licitação dispensada para bens móveis. Agora eu estou falando de bens móveis, tipo um mobiliário, um carro e etc e tal. Aqui eu vou citar para vocês 6 hipóteses, tá? Que eu quero que vocês anotem aí. Hipótese número 1. Doação. Aqui a doação não existiu aquela restrição apenas para a administração pública. A lei coloca uma regrinha mais genérica. Ela fala assim, doação, quando essa doação se destinar a atender fins de interesse social. Então, vamos pegar aqui um exemplo. A administração pública tem uma ambulância e ela vai doar essa ambulância para uma entidade sem fins lucrativos para fazer atendimentos de primeiros socorros e etc e tal para a população. Pode fazer essa doação? Pode. É um bem móvel sendo doado para fins de interesse social. Se esse bem deixar de ser utilizado com fim social, ele tem que ser revertido para a administração pública, tá? Outro caso, permuta. Permuta é a famosa troca, bater o rolo entre um bem com outro bem. A lei de licitações coloca também a restrição de que essa permuta, teoricamente, é somente entre órgãos e entidades da administração pública. Terceira situação. Essa terceira situação aqui ela é um pouco menos utilizada porque a Lei 14.133 não alcança as empresas estatais. Essa regrinha aqui fazia mais sentido na 8666, na época, antes de 98, né, quando a 8666 valia para todo mundo. Na verdade, ela ficou assim até por mais tempo, até vir a Lei 13.303. A 8666, durante muito tempo, valia tanto para a administração direta, autárquica e fundacional, como para a empresa pública e sociedade de economia mista. Então essa regra aqui era mais para a empresa estatal. Ainda dá para pensar a administração direta nesse caso? Dá, mas é um pouquinho menos, né? No caso de venda de ações. Então imagina que a União, a administração pública federal, tem ações de uma empresa estatal e ela quer vender parte dessas ações da empresa estatal. Nesse caso, o que se faz? Você chega na Bolsa de Valores. Então você não faz licitação pública. Você vende essas ações diretamente na Bolsa de Valores, sem realizar processo de licitação. Isso é um caso de licitação dispensada. Venda de títulos. Tá? Só tem que tomar cuidado, né, porque tem a questão do controle acionário, que aí teria que ter que observar alguns requisitos legais, etc. e tal. Que eu estou colocando genericamente, tá? Só para fins da própria aula de licitações. Venda de títulos. Né? Então, por exemplo, títulos do Tesouro Nacional. Você não faz licitação pública nesse tipo de situação. Então, licitação é dispensada nesse caso. Hipótese número 5. Venda de bens. Venda de bens da administração pública que eles não atendam mais aqui às suas finalidades. Para finalidades específicas, né? Então, nesse caso, você também vai ter aqui a situação de licitação dispensada. E, por fim, a hipótese número 6, que eu quero trazer aqui para vocês, é a situação de venda de materiais. Tem algumas hipóteses aqui que a gente até poderia criticar em alguns pontos, mas tudo bem. Venda de materiais ou de equipamentos que não existe
uma previsão de utilização específica. Eu adquiri lá, por exemplo, determinados veículos e esses veículos, eles ficaram sem utilização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a venda desses bens. Só que nesse caso, a lei de licitações também coloca uma restrição. Isso aqui seria se essa venda de bens fosse para a própria administração. Porque senão, genericamente falando, você poderia promover um leilão, né? Mas se você vai vender esse bem, esse material, esse equipamento, que está sem previsão de uma utilização específica, nesse caso você pode promover a sua alienação diretamente, pode não, vai promover a sua alienação diretamente sem realizar a licitação pública. Você tem sem a previsão de utilização específica desses bens e você vai alienar eles para um órgão ou entidade da administração pública, tá? Só para esclarecer melhor aqui, nesse caso aqui de venda de bens que eu falei de finalidades, nós estamos falando de bens que são produzidos ou comercializados por órgãos e entidades conforme a sua especialidade. Eu acabei me atrapalhando um pouquinho na explicação. Deixa eu explicar melhor um pouquinho isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui, ó. E vamos colocar assim, ó. Por vendas de bens que são produzidos ou comercializados por entidades públicas que foram criadas para essas finalidades, tá? Vamos tentar pegar aqui um exemplo, tá? Hoje em dia também essa hipótese aqui também ela ficou um pouquinho mais rara de acontecer. Mas vamos pensa que a Petrobras, esquece que a Petrobras hoje é uma sociedade de economia mista. Vamos, entre aspas, supor que a Petrobras fosse uma autarquia. A autarquia Petrobras não é, mas eu estou supondo. Ela vende petróleo refinado, combustível. É inerente à finalidade. Qual foi o propósito da criação da Petrobras? Ela vender combustível. Então, nesse caso, ela não iria promover uma licitação. Se a gente pegar alguma entidade da administração pública que tenha sido criada para produzir ou comercializar determinado produto, ela não precisa promover licitação pública, tendo visto que isso faz parte das suas próprias finalidades. Mas aqui eu teria que estar falando de uma entidade da administração direta, autárquica e fundacional, tá bom? Fechamos esse bloco, vamos resolver uma questão. Essa questão diz o seguinte: diante da implantação de processo eletrônico, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado Alfa verificou que a circulação de pessoas e ocupação de salas no Fórum da Comarca diminuiu vertiginosamente. Após estudos de planejamento estratégico, em outubro de 2021, o Tribunal concluiu que um dos blocos do Estado Fórum, consistente em edifício autônomo situado no imóvel ao lado do prédio, atualmente não está sendo mais utilizado, né? Então, assim, ó, ele já está dentro da categoria de bem dominical. E por isso deveria ser vendido. No caso em tela, de acordo com a 14133, a alienação do mencionado imóvel, demonstrar a existência de interesse público devidamente justificado, será precedido de, tá? Para fazer a alienação de um imóvel, quais são os requisitos gerais que eu preciso? Autorização legislativa, interesse público, avaliação e licitação na modalidade leilão. São esses os requisitos gerais. A questão já disse aqui que foi demonstrada a existência de interesse público devidamente justificado. Então já atendi ao primeiro requisito. Falta a autorização legislativa, a avaliação e licitação pública na modalidade leilão. Tudo isso como regra, né? A avaliação exigirá autorização do Tribunal de Contas. Não existe essa previsão de autorização do Tribunal de Contas e a modalidade não é a concorrência. Estudo de viabilidade e economicidade. Até tem uma avaliação, né? Mas não é propriamente essa história de economicidade e viabilidade da alienação. E dependerá de autorização do Tribunal de Contas? Também não existe isso na legislação. A avaliação, eu preciso ter avaliação, eu preciso ter autorização legislativa e eu preciso ter licitação quase lá. A modalidade não é o pregão, é o leilão. Aqui ele fala avaliação, autorização legislativa e licitação na modalidade leilão. Esse aqui é o nosso gabarito. Aí, novamente, esse estudo de viabilidade não é um requisito específico, a modalidade não é a concorrência e eu preciso da autorização legislativa. Então, gabarito letra D, e com isso nós acabamos todo esse bloco nosso, né, sobre tanto a licitação, a contratação direta, né, com a licitação inexigível e dispensável, e também agora a licitação dispensada dentro de alienação de bens. Um grande abraço para vocês e até a próxima!